A paz do Senhor, tudo bem? Você tem sido obediente a Deus? Sabia que muitas das vezes o que você tem vivido na sua vida é consequência de algum erro por desobediência? Eu estava lembrando a respeito de Saul. Lá em 1 Samuel 13, relata um episódio da desobediência de Saul, quando ele foi ousado de forma infeliz de promover o sacrifício, porque ele não teve paciência de esperar Samuel, né, durante os 7 dias, porque era o único que poderia fazer o sacrifício, né? E ele fez esse sacrifício e ele desagradou a Deus. E quando a gente vê em 1 Samuel 15, a gente vê também que ele cometeu o mesmo erro, né? Desobediência. Ele foi orientado por Deus em uma batalha a exterminar todos os amalequitas e não ficar com nenhum despojo, né? Nada que tivesse ali no meio de valor era para ele ficar. E ele foi desobediente, né? Ele exterminou os amalequitas, só que ele trouxe o rei dos amalequitas e além disso ele pegou bois, ovelhas, com a intenção de fazer um sacrifício ao Senhor, sendo que o Senhor já tinha determinado, passado para ele a orientação de não ficar com nada, de não deixar nenhum animal vivo, ninguém vivo, e ele, pela cabeça dele, ele desobedeceu a Deus e fez o que fez. E a gente sabe que ele foi rejeitado por Deus. E lá em 1 Samuel, no versículo 22, né, o capítulo 15, versículo 22, fala o seguinte, né? Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra, a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. É muito triste isso, né? Olha como que ele foi ignorante, né? Não vou falar uma burrice de ter rejeitado uma direção de Deus. E olha a consequência que ele colheu, né? A gente já sabe que ele foi substituído, né? Pelo rei Davi, que foi um rei que era segundo o coração de Deus, né? E muitas das vezes as pessoas falam, nossa, mas Davi errou tanto. Por que, que o castigo de Saul foi tão grande assim, né? Mas Saul sempre tentava colocar desculpa em alguma coisa, né? No primeiro que ele errou, quando ele sacrificou, porque o povo, né, estava começando a perguntar, o povo estava começando a se dispersar, aí ele resolveu sacrificar no lugar de Samuel. No segundo, ele deu a desculpa, porque eu queria sacrificar para o Senhor. Então, ele sempre arrumava uma desculpa para o erro dele, né? Já Davi, ele realmente tinha um coração nobre, porque quando ele errava, ele errou muito, sim, mas ele se arrependia de forma sincera. E além disso, ele reconhecia o erro dele. Ele não colocava a culpa em ninguém, né? Depois, se vocês puderem ler lá no Salmo 51, ele mesmo fala a respeito disso. Então, ele reconhecia, né, o erro, ele pedia perdão, se arrependia de forma sincera e ele buscava não errar mais a respeito daquilo que ele tinha feito. E eu queria que vocês vissem também lá em Isaías, lá em Isaías 30, quando fala da rebeldia também, né, do povo escolhido, porque depois que os hebreus, né, depois que eles conquistaram a Canaã, eles começaram a se contaminar com os outros povos, né, com a idolatria dos outros povos. Isso perdurou durante um bom tempo, né? Eles não tinham aquela consciência de que iam adorar somente um Deus e que eles teriam que assumir a identidade de como filhos de Deus. Eles eram desobedientes, né?
e permitiram com que outros povos trouxessem outros costumes de idolatria. Então eles ficaram contaminados com isso. E lá em Isaías 30 fala o seguinte: Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do Faraó lhe trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoar e seus enviados tenham chegado a Anis, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Então a importância, né, voltando a Davi, que ele sempre perguntava ao Senhor o que ele deveria fazer, né? Ele era obediente, ele era sujeito às ordens do Senhor. E a gente vê desde essa época como que o povo era rebelde, né? De querer fazer as coisas tirando atrás da orelha, né? Achando que era o melhor, sem consultar o Senhor. E lá em Isaías 30, versículo 9, continua: Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: Não tenham mais visões. E aos profetas: Não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandone essa vereda e pare de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel: Como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba, inesperadamente. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco, que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Então, assim, fala da rejeição, né? Da rejeição da direção de Deus e mostra que eles preferiam até que os profetas não falassem o verdadeiro caminho. A gente vê muito isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, não vou procurar saber a verdade na palavra, porque se eu não souber, é como se eu estivesse na ignorância e não estivesse errando. Mas só do fato de você ter essa consciência de querer errar, né, para culpar a sua falta de conhecimento da verdade, você já está pecando. Porque a gente sabe o que é certo ou errado. Uma criança de 2 anos, você vai chamar a atenção, ela sabe que ela está fazendo errado, né? A gente vê pelas atitudes. Então não adianta, né, você não querer conhecer a verdade como uma desculpa de que você não vai ser julgado por aquilo. Porque a gente tem a consciência, né? Eu queria também que vocês vissem lá em Provérbios 9, o seguinte. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então a gente tem que buscar temer ao Senhor, tem que buscar fazer a vontade de Deus, né? E através da palavra de Deus a gente vai ter esse conhecimento do que é luz, do que é verdade, dos caminhos que nós devemos seguir. E não adianta, como eu falei, dar desculpa que você não sabe, não compreende ou não entende. Porque muitas das vezes, como está lá na palavra, você rejeita a direção de Deus, achando que você consegue viver uma vida melhor com os teus pensamentos, com os teus sonhos, teus projetos. Mas é aquilo, né? A consequência, ela vem. É igual um cartão de crédito, você vai passando sem ter limite, mas uma hora a conta chega com juros e correção monetária, né? Não adianta, uma hora vem. Então, lá em Lucas 6,46, fala o seguinte: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Porque às vezes você, na hora do risco lá, na hora que tá dando tudo errado, aí você vai chamar o Senhor. O que adianta, né? Sendo que na hora que
te orientou a não fazer aquilo, a não pecar, a não errar, a seguir os princípios bíblicos, você não quis, fingindo ser ignorante, fingindo ser cego naquilo que Deus já tinha te orientado. Então a consequência vem. Então, último versículo que eu vou falar, tá lá em João 14:15. Se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Então aqui já está bem claro, se você ama o Senhor, você guardará os mandamentos. Se você ama o Senhor e teve um encontro verdadeiro com Ele, você vai agradar a Ele, não por obrigação, mas por amor a Ele, por amor a vidas. Porque uma pessoa, quando ela é tirada do engano, do erro e da morte física e espiritual, né? Porque a consequência do pecado é a morte, e você tem consciência disso, é normal, né? Você querer almejar a conversão deles também, né? Quando você tem esse encontro, você quer que outras pessoas tenham também. Então, que você possa hoje fazer uma reflexão e entender que você vai ser usado no seu meio para resgatar outras almas. Que você possa ser edificado através da palavra de Deus. Que você possa novamente buscar no Senhor a direção que você precisa para viver uma vida que agrade ao Senhor. Né? Seja atento, né, à voz do Senhor através da palavra, através de um profeta, através do direcionamento que Ele tem dado a você através do Espírito Santo, para que você possa cumprir a sua missão aqui na Terra.